Olá, aqui é Andréia Chagas, professora de arte. Você já sonhou hoje? Sonhos para a vida, sonhos para o futuro? Pense nisso. Estamos com o professor Hermes, professor e intérprete de Libras. Olá, Hermes, tá joia? Na aula de hoje, vamos falar sobre obras artísticas. Vamos conhecer algumas esculturas que foram feitas em vários lugares e em várias épocas diferentes. Vamos lá? Então, a aula de hoje é sobre obras artísticas. Na aula passada, nós falamos sobre a união das linguagens da arte. Nós vimos várias obras de várias expressões diferentes da arte. E vimos também como essas diferentes linguagens da arte trabalhavam juntas. Hoje, nós vamos apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas em obras artísticas de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e diferentes matrizes estéticas e culturais. Vamos lá? Vamos apreciar esculturas de diferentes épocas, ampliar nosso conhecimento em obras artísticas em diferentes contextos e práticas. A primeira que nós vamos conhecer, dá uma olhada, essa é a Vênus de Willendorf. Ela foi encontrada na cidade de Willendorf, na Áustria. Tá? Então, nós temos aqui uma escultura pequena, ela tem 11 centímetros de altura, ela foi feita numa rocha calcário. E o objetivo da obra na pré-história era de culto, de adoração. Não era uma obra feita para contemplação, para você fazer a apreciação da obra. Nessa época, eles faziam o ideal de beleza da época, eram pessoas mais volumosas, como vocês podem ver, e simbolizava o culto à fertilidade. O culto à fertilidade tanto das mulheres quanto da terra. Vamos falar agora sobre a escultura na antiguidade. Vamos começar pelo Egito. Vamos falar do Egito e depois da Grécia. No Egito, a escultura geralmente era enorme e mostrava o faraó deificado, porque o faraó representava Deus, ele era o amado de Amon. Então, nós temos aqui uma escultura que mostra o faraó em tamanho imenso, ele tinha mais de 30 metros de altura. Nós temos também, ao lado temos dois templos, o templo em homenagem a Ramsés II e ao lado o templo em homenagem à sua segunda esposa, Nefertari. Geralmente, as esculturas no Egito antigo eram esculturas feitas de frente, os braços ao lado do corpo e não tinha muita expressão facial de alegria, tristeza, não. Era apenas para mostrar a grandeza, tanto política, como mostrar o faraó como se fosse um deus. Então, assim era a escultura no Egito antigo. E esse templo aqui, os dois templos cravados na rocha, são templos em homenagem ao faraó e à sua segunda esposa. Vamos seguir? Na Grécia, na antiguidade, nós estamos vendo uma obra que foi inspirada na obra dos egípcios antigos. Só que os egípcios, eles mostravam a sua obra sem expressão facial e sem mostrar delimitações do corpo. Não tinha músculo. Era simplesmente uma obra reta, os braços parados. E na obra da Grécia, nós já podemos ver uma movimentação no corpo. Observem a obra, como ela é diferente, e eles queriam mostrar o ser humano em toda a sua beleza. Geralmente, as obras da Grécia antiga mostravam divindades em forma de homem. E essas divindades geralmente eram feitas perfeitas. E nós podemos ver que nós temos já uma expressão facial, temos aqui formato de cabelo, temos também o drapeado ou
as pregas no tecido dessa roupa, o que não aparecia no Egito. Então nós estamos evoluindo com a nossa obra. E outra coisa importante, no Egito, na Grécia, nós já temos uma escultura que fica em pé sozinha, diferente do Egito, que eram estátuas imensas, mas que geralmente estavam presas a um templo, a uma rocha, a algum lugar. Então essa aqui é a Vênus de Milo e ela está no Museu do Louvre. Agora a gente já está indo para a Idade Média. Vamos conhecer como eram as esculturas na Idade Média. Gente, a Idade Média geralmente era a igreja que ditava as regras, ela que dava as cartas. A arte nesse período obedeceu. A arte geralmente falava sobre a igreja. A maioria das pessoas falava sobre Deus. A maioria das pessoas não sabia ler e escrever. As obras estavam ensinando a fé católica às pessoas que estavam ali transitando e frequentando os templos ou passando ao redor, porque a obra de arte não ficava só dentro do templo, mas do lado de fora desse templo também. Vamos conhecer? Nós temos aqui um templo na França e aqui vocês estão vendo a entrada. Na entrada, essa parte aqui de cima era chamada de tímpano. Esses tímpanos, geralmente, eles tinham as esculturas feitas grudadas nele, em alto relevo ou em baixo relevo. Nós temos nessa época a maioria das esculturas feitas junto com a arquitetura. Então, as obras não estavam, a maioria, claro, existiam obras que estavam fora, soltas, como na Grécia, mas aqui a maioria das obras estavam presas à estrutura do templo. Fazia parte da construção. Nós temos aqui uma obra alongada, sempre apontando para cima, sempre apontando para Deus, que era o tema da Idade Média. E na entrada, nos tímpanos, geralmente o tema era falando sobre Cristo, a sua vinda, a sua ascensão, sua morte, ressurreição, falando sobre o juízo final, a volta de Cristo, falando sobre o juízo final. E, geralmente, o juízo final era um tema muito recorrente para trazer os infiéis para a igreja, para trazer os infiéis de volta a Deus. Com o passar do tempo, com vários estudos sendo feitos, nós estamos chegando já no Renascimento, onde os homens começaram, os filósofos começaram a estudar, voltar à antiguidade. Nós podemos perceber que surgiu ali a doutrina do purgatório. Nós continuamos tendo na entrada dos templos as esculturas falando sobre o juízo final, mas esse juízo final agora ele não é mostrado para os infiéis como uma forma de condenação, mas sim como uma forma de esperança, mostrar a esperança, a possibilidade do perdão e do arrependimento e salvação desse infiel. Através dos tempos, nós podemos ver que as obras foram evoluindo junto com os homens, junto com a cultura. Já estamos no Renascimento. No Renascimento, nós temos aqui um exemplo, a Pietà, de Michelangelo. Nessa época, nós podemos ver já uma dramatização muito maior. Nós podemos ver aqui um Cristo morto no colo da sua mãe e nós vemos o sofrimento dessa mulher e vemos vários detalhes. Nessa época, como eu disse, as pessoas estavam estudando muito mais, então os estudos de anatomia estavam avançando e nós podemos ver várias partes do corpo sendo moldadas, feitas em mármore. As obras da Grécia também foram feitas em mármore, principalmente em mármore, e nós temos aqui uma obra que mostra muitos detalhes, tá? Muitos detalhes da roupa, coisa que obras anteriores, de períodos anteriores, ainda não mostravam. Vamos seguir. Chegamos ao Barroco. No Barroco é uma arte com muitos detalhes e com muita dramatização, muita. Nós podemos ver aqui o êxtase de Santa Teresa, de Bernini, e nessa obra nós podemos perceber como a emoção
ela é exacerbada, ela é demonstrada de um modo muito mais profundo do que antes nas obras de outros períodos que vieram antes do Barroco. Então, nós continuamos com detalhes e os detalhes vão aumentando. Cada vez que nós vamos passando o período da história, os artistas vão melhorando a sua forma de moldar. Chegamos aqui ao Brasil, nós temos a escultura marajoara, lá da região do Pará. Nós temos aqui obras indígenas. É uma urna funerária, vocês podem ver os detalhes em formas geométricas. Geralmente, as obras do período marajoara, elas tinham poderiam ter três formas diferentes. A representação de homens na sua escultura, que é chamado, vem uma palavra nova, gente, antropomorfismo, é a representação de homens. Poderia ter, presta atenção, outra palavra nova, a representação de animais, que era o zoomorfismo, e poderia ter a mistura, a escultura poderia misturar a representação de homens com animais, tá? Mais uma escultura para vocês observarem da nossa época marajoara. A escultura, além de existir para contemplação, para educar, para entreter, ela também existe para homenagear, para contar uma história, para dizer, olha, essa foi uma pessoa importante para a gente. E aqui nós temos o busto do Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, como exemplo dessa escultura que traz uma homenagem, que está contando uma história. Continuando no Brasil, nós temos aqui o Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro, nós temos principalmente a obra de Aleijadinho, que foi o grande representante da nossa obra barroca mineira. É o Aleijadinho. Nós temos aqui a criação dos profetas. E aí eu coloquei mais próximo para vocês observarem os detalhes. Os olhos amendoados, esse nariz afilado, os lábios entreabertos, a barba sempre entrecortada, os cabelos cacheados. É uma característica do nosso Aleijadinho. São várias características que ele tem e nós vamos seguir. Mais próximo de nossa época, nós temos aqui a aranha de Emanuel Araújo. Está lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A aranha, gente, é uma escultura contemporânea. A escultura contemporânea, ela já é mais conceitual. Nós vimos que as outras esculturas, elas mostravam o que elas queriam que a gente visse. Essa aqui é uma escultura que é conceitual, a gente precisa pensar mais, observar e pensar sobre o que ela está nos falando. Então, a escultura contemporânea, Aranha, de Manuel Araújo. Por falar em obras de nossa época, nós vamos mostrar para vocês agora algumas esculturas. Temos aqui uma máscara africana. Temos aqui uma máscara africana. Geralmente, as esculturas africanas, as máscaras principalmente, elas representavam uma divindade. E quando a pessoa colocava a máscara, não era mais ela, era uma pessoa, um espírito sendo representado. Tá? Então, através da cultura, essa escultura veio de Madagascar, uma escultura africana. Mas na África, eles não faziam só escultura, eles faziam outros tipos de escultura, não faziam só máscara, faziam outros tipos de escultura também. Vamos ver? Então, essa aqui é uma escultura, uma máscara africana. Olha que linda! Temos aqui uma tartaruga. A tartaruga veio de Madagascar também. Era outra forma de escultura que nós encontramos na África. É claro que existem vários tipos, mas eu trouxe para vocês conhecerem a tartaruga de Madagascar. Temos também
o Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes, gente, é uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Ele era uma escultura imensa que ficava no Porto de Rhodes e os navios, conta a história que os navios passavam por baixo das suas pernas. E hoje não existe mais. É possível que alguns terremotos tenham destruído a escultura. Então nós temos aqui um exemplo. Essa escultura aqui, ela foi feita num molde, colocando ela num molde, diferente da nossa escultura de madeira, as 2 esculturas de madeiras que foram feitas polindo, talhando. E temos uma escultura brasileira, uma escultura da Bahia. Ela é feita de barro, diferente das outras, ela é feita de barro e é um exemplo da nossa escultura brasileira. Então, estão aqui alguns exemplos de esculturas de diferentes lugares, de Madagascar, da Grécia e da Bahia. Vamos seguir? Aqui nós temos também outro exemplo de máscara africana, da Nigéria, porque a África é um continente imenso e cada região tem a sua cultura diferente. Então, as máscaras que era uma cultura do continente, cada região era feita de um jeito diferente. Outra escultura africana, reconciliação, atividade. Vamos lá. Observe as 2 imagens aqui. Qual das 2 não é uma escultura? Aqui nós temos um escriba. O escriba era aquela pessoa que anotava tudo, contava a história da nação, ele escrevia tudo, tudo. E temos aqui um mosaico bizantino, que é uma pintura com vários pedacinhos. Aqui não é escultura, é o mosaico bizantino. Seguindo. Nessa atividade, você vai procurar esculturas que tem na sua cidade e vai tirar foto. Tire foto de 2 esculturas que tem na sua cidade e mande para a gente. Nós temos aqui em Belo Horizonte a Vitória da Samotrácia, uma réplica da Vitória da Samotrácia que fica no Parque Municipal de Belo Horizonte. Nós temos aqui outras atividades. Você vai acessar o nosso site e vai completar as atividades. Hoje nós apreciamos esculturas de diferentes épocas e contextos e vimos a importância de conhecer processos, motivações e objetivos para a criação de esculturas. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada. Estamos encerrando mais uma aula de arte. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.